Estamos no ar para mais um Bits Podcast, o seu podcast de negócios e growth marketing. Hoje estamos com uma presença encantadora. Eu estou com Aguinaldo Hinojosa. É difícil esse, né? É difícil. Da Drino. Drino, é. Seja bem-vindo, Obrigado. Aguinaldo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tô meio gripadão hoje, viu? Você vai sair daqui gripado. Não. Eu tô vacinado. Bacana. Pô, a gente tem uma pergunta clássica que é: quem é o Aguinaldo na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Vamos lá. Bom, meu nome é Aguinaldo Hinojosa, eu sou o irmão mais velho de uma família de 5 irmãos. Meu pai é pernambucano, minha mãe é paranaense. Meu pai veio com a família num pau de arara lá de Pernambuco para cá, na época da seca, muito forte no Nordeste. E minha mãe já é da região sul mesmo, nascida ali na região, em São Sebastião da Moreira, então é uma galega. Uhum. E, enfim, a gente foi criado ali no norte do Paraná. Depois eu comecei a estudar e acabei mudando para Londrina, né? Eu entrei numa empresa de GLP, de gás, chamada SM, que era um resumo de Super e Minas. Fiquei 20 anos nessa empresa, fiz uma trajetória bacana, comecei como auxiliar e saí como diretor executivo de operações. Depois eu fui num outro desafio na Copa Energia, na Copa Gás, e a gente acabou conseguindo aí, em 5 anos fazer a aquisição da LIC, que foi um projeto bem bacana. E depois eu tinha uma ambição de seguir a carreira solo, abri minha empresa que chama Drino, que Drino é uma homenagem a uma irmã minha que chamava Adriana, que faleceu de câncer aos 46 anos. Então, Adriana Hinojosa, então Drino é um tributo. Caramba, que legal. Então, a gente abriu essa empresa, nós estamos em Jaguariúna com 50 pessoas, fazem 24 meses que a gente está com a empresa está indo muito bem. Bacana. E o que ela fabrica exatamente? A gente faz vasos de pressão, tanques para gás liquefeito de petróleo. E também atuamos com montagem de skids, que são muito associados também aos tanques, né? Uhum. E a gente faz vários modelos, diversos modelos de tanques verticais, horizontais, subterrâneos, e também de vários sizes, vários tamanhos. Começando com o P190, que é um produto mais em série, mas a gente tem de P500 até P4000, então tem uma diversidade aí para atender principalmente o mercado empresarial, o mercado comercial, né? E algumas residências, prédios também que utilizam esse tipo de tanque. E você estava falando fora do ar que você nasceu na cidade de Rolândia. Eu nasci em Rolândia, cara. Foi muito motivo de piada na escola. Nasci em Rolândia, mas fui criado em Cornélio Procópio. E, enfim, fiz minha infância foi sempre ali no norte do Paraná. Legal. E lá em Rolândia eu estava falando que o meu bisavô morou em Rolândia também. Então, impressionante, né? E era um cara bravo, assim, lutou a Primeira Guerra Mundial, tal, e foi morar em Rolândia. Terra de alemães, né? Terra de alemães. Você tem ali uma miscigenação, né? Você tem naquela região muitos europeus, né? E tem também uma colônia japonesa muito grande em Londrina e região. Bacana. E eu vi que você comentou agora também, sempre trabalhou no mercado de gás, é isso? Sempre trabalhei. Comecei numa posição bem básica, né, de auxiliar de distribuição. Uhum. Depois eu fui conseguindo várias posições dentro da empresa, mas sempre na distribuição de gás. E fui me movendo, porque exigia uma mobilidade, né? Então eu morei em Londrina por distribuição de gás, morei em Curitiba, morei em Itajaí, morei em Florianópolis, morei em Recife, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo. Então, ao longo da minha vida executiva, eu acabei transitando. Mas agora eu estou com a bandeira fincada em Jaguariúna. Sempre morou em lugar bom, né? Tirando São Paulo, que eu não gosto. Eu gostei de São Paulo, foi uma experiência bacana. Uhum. Mas o interior é encantador, né? E eu estou em Jaguariúna mais por conta da infraestrutura da fábrica, eu acabei ficando por ali, né? Uhum. E eu gosto muito do interior de São Paulo, uma região bastante aquecida de mercado, né? Uhum. E logisticamente a gente está bem posicionado, porque existe uma concentração do mercado de gás granel, que é esse que usa os tanques, muito grande no sul-sudeste, então a gente está posicionado ali porque é estratégico para nós. Perfeito. E aí, cara, como é que você se interessou por esse mercado? Porque
Você nasceu lá em Rolândia, aí foi fazer faculdade de quê? Não, a história é longa. Eu sou o irmão mais velho de uma família de 5 irmãos. Minha mãe era lavadora, meu pai ensacador. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fui catar papelão e catar cobre, porque a família passava uma necessidade. Aí, até os 16, eu fiz isso. Aí, eu fui convidado por um senhor, seu Joaquim, para ser jardineiro. Caramba. Aí, eu fiquei de jardineiro dos 16 aos 18 anos. Aí, eu comprei uma Brasília, virei o jardineiro da cidade lá de Cornélio Procópio. E depois eu consegui entrar num processo de menor aprendiz numa empresa de bomba injetora. Fazia o exército, né, porque é tiro de guerra, né, de manhã, e trabalhava como mecânico de bomba injetora. E aí depois eu acabei entrando na Companhia Iguaçu de Café Solúvel como carga e descarga. Caramba, na Iguaçu. Aí eu fiquei 7 anos na Companhia Iguaçu. Saí de lá, eu era controlador de estoque, e aí surgiu uma oportunidade nessa empresa SM, que é a Supergás Brás hoje. E aí eu trabalhei por 20 anos nessa empresa que me deu muitas oportunidades, desenvolvimento profissional e de carreira. Eu sou administrador, tenho um MBA em logística, tenho um MBA executivo que eu concluí faz 2 anos na Fundação Dom Cabral, que é uma instituição bastante especial, e vários cursos de especialização, né? Cara, que legal que assim, você passou 20 anos pelo menos numa mesma empresa, dentre as outras que você passou, mas me chamou a atenção essa de 20 anos. Sim. E hoje existe um movimento muito impulsionado pela rede social, onde as pessoas falam, não, vai empreender, vai empreender, vai empreender. É verdade. Eu acho legal isso, sou totalmente pró-empreendedorismo, pró-empresa, mas eu percebo que muita gente está indo empreender sem nenhum tipo de bagagem. Qual que foi a diferença que isso fez na sua vida? Olha, eu sempre encarei a carteira de trabalho com empreendedorismo, né? Nunca trabalhei ali para cumprir as 8 horas semanais, né? Sempre tinha uma ambição de fazer um pouco mais do que era me exigido. Eu acho que isso é um pouco do DNA que você precisa para ter uma trajetória profissional de sucesso. Não precisa ser 100% a mais que os outros. Se você fizer 1% todos os dias a mais, acho que você consegue alcançar lugares que você jamais imaginaria. Então foi um pouco dessa ambição. E a necessidade também de ajudar a família, as questões de valores, né? Eu sempre tive valores muito consolidados, né? Mas é isso, acho que é encarar a carteira de trabalho com empreendedorismo. Mas eu sempre tive esse DNA de empreender e sempre tive essa vontade. Eu fui empreender depois dos 49, quase 50 anos, montar uma empresa, não é muito comum. Mas a vida é curta e eu tinha essa ambição e estou seguindo essa trajetória. Hoje, na Adrino, o nosso soldador-chefe era meu jardineiro, um outro soldador operador era o gari da cidade, então a gente empreende em pessoas. Eu acho que isso é muito legal, porque acho que essa energia que me faz levantar todos os dias e que a empresa também fica muito viva com isso, né? Quando você investe em pessoas, vaso de pressão não nasce, né? Você precisa construir. Isso é a gente que constrói. Legal. Puta história, hein, cara, de jardineiro. Não, de catar papelão. Quantos anos você falou que você tinha, mais ou menos? Cara, eu tinha assim, no começo, é engraçado essa história. Quando eu assumi cargos gerenciais, eu não contava muito essa história de catar papelão, porque eu ficava meio envergonhado. Hoje, com a maturidade, né? E hoje eu conto isso com muita naturalidade, já conto há uns 10 anos. Mas no começo, quando eu comecei a crescer na carreira, eu falei, não vou contar essa história, porque ela pode ser pejorativa, mas não, acho que a história da vida da gente, o pilar, o nosso DNA, ele tem que ser demonstrado, né? Então eu não tenho vergonha nenhuma, na verdade eu tenho orgulho, porque acho que foi isso que acabou construindo o meu caráter. Acho que tem uma coisa, principalmente no Brasil, que é meio que herança do que foi a escravidão. Então, se você tem um trabalho braçal, um trabalho, enfim, catar papelão, alguma coisa assim, muitas vezes não pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, mas muita gente atrela isso a ser menos digno. Sim. E eu acho que, porra, você pega mão de obra
da área de construção. Sim. Porra, tem um monte de gente que ganha muito mais do que algumas pessoas aí que trabalham com escritório. Sem dúvida. Então, acho que é meio que a gente está vivendo essa ressignificação desses trabalhos. Hoje né? o lixo tem muito valor, né? Biogás, você tem, né, muita geração de valor através dele. Né? E tem empresas investindo pesado nisso. Né? Com certeza. Enfim, isso, eu acho que esse movimento que é um movimento muito legal, né? De encontrar valor onde não se existia. Né? Sim. Né? Você pega marceneiro praticamente não existe mais, tem pouquíssimos assim, no mercado. E essa próxima geração, tipo pedreiro, não nasce mais pedreiro, não nasce mais pintor. Não. Então é um negócio, aquele movimento do mercado, né? Todo mundo queria ser, sei lá, engenheiro, marqueteiro, e aí todo mundo foi virando. Agora vai faltar mão de obra ali, consequentemente vai ganhar mais ali, e a galera, não, vou estudar para ser um bom marceneiro, sei lá, alguma coisa assim. Uma das nossas dificuldades é o soldador, né? Que também sumiu, né? E a gente teve que formá-la dentro da empresa. Então, as empresas que quiserem uma mão de obra mais qualificada, por vezes tem que investir na formação interna. Né? Porque às vezes é difícil você encontrar essa pessoa pronta. Né? Mas é a vida, acho que... É o jogo, né? É do game, né? É do game. Cara, e aí quando você foi empreender nesse mercado, qual que foi o primeiro passo? O que você falou? Vou fazer uma pesquisa de mercado, como é que foi? Eu fiz um estudo, eu já sou do setor há algum tempo, né? E os indicadores demonstravam que um segmento, né, que não é o do botijão de gás, conhecido vulgarmente como o botijão P13, né? Todo mundo tem um cara desse na sua residência. Tem 130 milhões de habitantes desse cara. Eu acabei olhando que o segmento industrial e granel ele vinha com indicadores bastante positivos, ia crescendo, e tinha poucas alternativas de supridores. Né? E aí eu acho que isso acendeu uma luz, falou, poxa, eu vou investir nesse setor, porque é um setor que as distribuidoras também estão querendo alavancar o seu market share, e eu acabei entrando nesse negócio, né? Mas entrei de cabeça, né? Não entrei a gente não alugou um lote para fazer uma aventura. Nós compramos, nós investimos em equipamentos muito bons, né? De alta performance. E hoje a gente está tendo esse retorno, né? Tanto de pedidos das distribuidoras como de qualidade na entrega. Legal. Então isso é bacana. Então você teve o primeiro insight, você trabalhava na empresa. Isso. E viu que faltava esse tipo de produção, faltava esse tipo de entrega ali, desse tipo de... Vi que tinha um espaço produto. Aí para a gente entrar nesse jogo. E hoje a gente já conseguiu algumas certificações, a gente já comercializou com a Bolívia, já comercializou com o Paraguai, já comercializou com a Guatemala, e agora nós fomos homologados pelo ASME, que é uma certificação internacional americana, que é um carimbo no passaporte do nosso tanque. Então, muitos países exigem esse estampo ASME, que é um estampo de qualidade, e a gente conseguiu agora, e nós temos a ambição aí de comercializar com outros países. Estamos com negociação bastante avançada com o Uruguai, com o Peru, com o Chile, e é isso. Bacana. E qual foi o primeiro profissional que você contratou? Cara, o primeiro profissional que eu contratei foi o Francisco, ele está lá com a gente até hoje. Ele era um auxiliar de produção, hoje ele é soldador. Foi o nosso primeiro colaborador ali que nos ajudou a começar a construir a empresa. Depois eu trouxe mais especialistas, né, em vasos de pressão, que estão com a gente até hoje. E alguns também foram embora, né, empresa pequena. A minha esposa que me ajuda muito nessa gestão do RH, né, e na administração também. Eu sou focado mais nas vendas e na produção, né? Estou muito focado na parte comercial e, enfim, é uma empresa jovem. Agora nós estamos tentando buscar alguém para nos ajudar na área comercial, né? Alguma dificuldade porque é necessário falar espanhol, porque a gente está expandindo muito nesses mercados na América Central e na América Latina. Mas nós vamos encontrar um profissional. Não precisa conhecer tecnicamente de vaso de pressão, precisa só ter um pouco de vontade e ajudar a gente a crescer. E não dá pra falar um portunhol também?
Olha, às vezes o portunhol não funciona tão bem quando você vai para o mundo dos negócios. Uhum. Ainda mais quando você tem muitos termos técnicos, né? Então, pode ser que a negociação não avance tão bem como você gostaria. Então, quando se trata de negócios, até respeitando o teu interlocutor do outro lado, é bom que você domine um pouco a língua. Uhum. Então, você começou com você na venda. Isso, estou lá. Com a patroa na administração. RH, na administração. Exato. E com o Francisco Soldador. E o Franciscão lá nos ajudando, lá de porteiro a tudo que você imaginar. Né? Tá. Foi assim que a gente começou. É uma empresa muito jovem, só tem 2 anos. Uhum. E aí, depois dessa galera, dos primórdios aí, que você achou de necessidade para contratar primeiro, depois dessa base? Começou a crescer um pouquinho mais? Eu fui atrás de engenheiro mecânico, né? Porque vaso de pressão tem uma série de questões técnicas para serem superadas. A gente teve que ser homologado pelo Inmetro, né? E órgãos que homologam tanques. Aí fui buscar pessoas mais especializadas. Acabei não encontrando em Jaguariúna, trouxe gente de São Paulo, de Minas Gerais, para nos ajudar. Uhum. E hoje a gente está formando algumas pessoas que são de Jaguariúna, engenheiros mais júniores, para subirem em posições de liderança dentro da Adriano. Perfeito. E depois da contratação do engenheiro e tal, quando que você começou a trabalhar a parte, outras pessoas entrarem no comercial ou a parte de marketing? Acho que primeiro comercial. Você tem outros vendedores ou ainda não? Por incrível que pareça, eu estou fazendo tudo, do pedido, a cotação, né? Hoje eu estou fazendo todo esse processo. Hoje eu tenho um auxiliar lá que é o nosso supervisor de PCP, que acaba me ajudando no comercial, que é o Elton. Uhum. Mas com uma boa vontade tremenda, porque ele tem esse DNA, esse perfil, ele lida bem com as pessoas, ele trata bem os clientes, ele acaba me ajudando. Uhum. Então, em empresa pequena, às vezes você joga em 2 posições no campo. Você pode ser o zagueiro e o meio campo, que é o caso dele. Né? Então, é isso. Aí o Elton acaba me ajudando nesse papel. Perfeito. E em algum momento, quando você estava começando, você falou, isso aqui pode não dar certo. Algumas vezes, porque empreender não é uma equação 100% correta. Né? Por vezes você tem uma série de desafios. Algumas vezes deitei a cabeça no travesseiro e falei, cara, o que eu fiz, hein? Que saudade da carteira de trabalho. Mas eu joguei a carteira de trabalho no lixo, mas dentro de um saco plástico, né? Espero não ter que pegar ela depois. Mas nada como um dia após o outro, né? Quando você faz com dedicação, coração, vontade, aí as empresas começaram a reconhecer o nosso trabalho. E hoje a gente tem uma demanda aí, pelo menos para os próximos 4 meses, full time lá na Adriano. Boa. Bem legal. E quais são os principais canais de aquisição de cliente? Olha, são os bids, né? As empresas são muito grandes, então abrem bids, que são cotações, e a gente participa delas. E relacionamento. As empresas menores, eu trato com o dono e ele trata com o dono. Então, não existem muitas distribuidoras de GLP no país, né? 19, 20. Uhum. Então, eu acabo lidando com essas menores direto com o dono. Isso traz uma proximidade. Nós somos uma empresa muito boutique, ou seja, o cara não precisa pedir 100 tanques para atender o pedido mínimo. Se ele quiser 10, eu faço 10. Se ele quiser 15, eu faço 15. Se ele quiser ter um estoque regulador ali na minha fábrica, eu faço. Tá. A gente é bem flexível, né? Atendendo todas as normas, por óbvio, né? Uhum. Mas aí essa relação com as empresas pequenas, todas as empresas pequenas hoje compram com a gente. Tem até um caso interessante de uma empresa especial demais, que é lá do sul do país, chama Gaslog. Tem um diretor de operações lá, que é o Marcelo, que é um cara super profissional. E a gente estava passando um momento meio delicado e ele querendo comprar os tanques. Eu falei, nossa, Marcelo, estou precisando muito de caixa. Aí ele falou, não, vamos fazer um Finame, se estrutura no Finame e eu te pago isso aí à vista, porque quando finamiza, o banco me antecipa lá 70%, 80%, eu te pago o outro percentual antes de você me entregar para poder gerar fluxo na tua empresa.
E foi assim. Então, pessoas acreditando no nosso negócio, ele foi lá ver também a nossa capacidade, foi lá ver se a gente tinha estrutura para fazer. Ele entendeu que sim e apostou na gente. Outra empresa, Mastergas, do Jorge, que também foi muito parecido. Ele olhou para mim e falou, cara, pode fazer os tanques. Cara, e na hora que eu entreguei, ele me pagou à vista. Então, esses caras têm um valor, né? E aí as empresas grandes começaram a aparecer. A Copa Energia foi muito legal com a gente. A Nacional Gás, incrível. Nós fomos, inclusive, convidados agora pela Nacional Gás para um evento de fornecedor estratégico. Então, eles nos qualificaram como fornecedor estratégico deles, né? Agora, fechamos o primeiro contrato com a Ultragás. A GLP Gás do Rio, puta, uma empresa muito legal conosco, né? Enfim, se eu for citar todos aqui, né? Não dá tempo. Uma série de outros aí que são maravilhosos conosco. Bacana. Cara, sempre aparecem uns clientes que são chave, né? Que você fala, putz, esse cara nesse momento fez com que as coisas acontecessem, né? E assim, essas histórias, tanto da Gaslog como da Mastergas, elas ficam na minha memória porque foram pessoas que olharam, o galpão estava meio vazio, e falou, cara, eu vou apostar em você porque um dia eu já fui pequeno. Eu sei como é que é cruzar essa estrada, vamos cruzar essa estrada de mão dada. É legal, você se sente acolhido e foi bacana. E aí acabou me abrindo portas para todos. Né? Então, eu tenho uma gratidão por essas empresas porque acreditaram. Eu acho que essa habilidade, principalmente do brasileiro, né? De falar, putz, eu já passei por isso e eu vou dar um voto de confiança. Acho que isso é muito legal, cara. Muito, muito bacana. E aí eles acabaram criando um ambiente, quando apostaram na gente, mais competitivo. Porque existem com outros concorrentes, né? Então, quando eles fazem isso, eles criam um mercado mais competitivo. Então, são pessoas que são muito visionárias. Né? Ele falou, Aguinaldo, eu vou te ajudar, mas se aperta aí no preço aí, faz uma condição que a gente consiga competir. Aí é isso, a vida é assim. Você falou que você tem a possibilidade, o tamanho desse mercado de potenciais clientes, você já tem isso mapeado de quantos são, quem são, ou é um mercado gigantesco, assim, são muitos players? Eu acabei de me associar à Associação Ibero-Americana de Gás Liquefeito de Pretória, a IGLP, e eu participo das feiras, né, e tenho acesso agora aos integrantes desse bloco. E são muitos clientes que têm o desejo de ter mais competição nesse setor de vaso de pressão. Eu estive no Peru, estive no Uruguai, estive no Paraguai, negociando diretamente com as pessoas. E agora com o selo ASME a gente deve concluir alguns negócios. Perfeito. Muito importante para nós. Então você tem uma infinidade de clientes, de pessoas que podem ser seus clientes, mas o que te qualifica são esses selos, é isso? Existe mais fase para passar? Assim? Cada país tem uma regulação. Né? No Paraguai tem o Inmetro do Paraguai, estou tratando como Inmetro, mas ela chama INTN. E essas pessoas vêm até a fábrica e quando você tem o estampo ASME ou você tem um estampo mais reconhecido mundialmente, a corrida de 10 km vira de 5. Eles têm as exigências deles, mas quando você tem essas homologações, essas exigências já são cumpridas em parte. Então é isso, a gente também agora deve se qualificar no Chile, mas além de você ter o estampo ASME, você precisa também ter o STI deles lá. E a gente já está correndo com isso. Então, a minha ideia, a nossa ambição é aumentar a Drino em 2025 em 3 vezes a sua operação, que é a entrada desses clientes, né? E também uma expectativa muito positiva do mercado brasileiro para 2025, 2026. Legal. E como é que você espera realizar esse crescimento? Tem plano de marketing, tem plano de vendas, operacional? Como é que está estruturado isso? Nós contratamos agora pela primeira vez um executivo de mercado que está nos ajudando no nosso planejamento estratégico. É o primeiro. Né? Veio muito da minha cabeça essa chegada até aqui. Houveram acertos, houveram erros, né? Mas agora a gente está fazendo um planejamento estratégico nos próximos 3 anos. A gente também resolveu não fazer muito longo, porque a gente é uma empresa muito nova. Então, e aí a gente está estruturando isso
para a gente ter um pouco mais de clareza de como a gente vai conduzir os próximos passos da Drino, com uma estrutura melhor comercial, uma estrutura de marketing um pouco melhor, qualificando as pessoas que estão lá dentro da Drino, né? Olhando outros mercados. O mercado americano também é uma oportunidade, principalmente quando o dólar está acima de 5. Uhum. Então dá para competir lá, mas a gente está fazendo um step by step, porque também exige muito capital, né? É uma empresa de capital intensivo. Então, quando você compra a chapa, né, o aço, que é 80% do nosso produto, você tem que pagar à vista para Usiminas. Você tem poucas alternativas. E existe também uma barreira para a entrada de produto chinês, para esse tipo de aço. Então, tem toda uma questão que a gente tem que administrar. Mas é da vida, né? O jogo está aí para ser jogado e a gente está procurando fazer da melhor forma possível. E o que vocês já fizeram de marketing nesses 2 anos? Nós participamos, acho que a nossa maior ação foi na última a IGLP do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma presença lá de 3 dias. Fizemos uma feira, é a maior feira de GLP das Américas. E para o ano que vem nós vamos participar de novo da feira, só que vai ser junto com o Fórum Mundial, que é o World LPG. Então vai ser a maior feira do planeta. Caraca. De gás liquefeito de petróleo. A gente vai estar lá com o nosso stand apresentando as nossas soluções. E fora isso, eu sou muito ativo no LinkedIn, que talvez seja através dele que vocês tenham me encontrado. Então eu faço muitas publicações do que a gente está fazendo de produto, do que a gente está inovando, do que a gente está entregando. O LinkedIn acaba sendo uma ferramenta de acesso a esse grupo técnico que decide sobre vasos de pressão nas distribuidoras. E é uma ferramenta de alcance bastante longo, né? Então a gente usa muito essa ferramenta. Acho que são esses os canais principais aí de comunicação que a gente utiliza. Tá, perfeito. E qual que é o modelo de negócio? Então, você falou de distribuidores. Uhum. Então você vende para os distribuidores e os distribuidores vendem para quem? Ah, legal. Existem 4 segmentos básicos que esses distribuidores trabalham com os nossos tanques. Um é o residencial, né, que é prédio, possivelmente residência de alto padrão, que tem alguns tanques, né? Você tem o comercial são restaurantes, padarias, né? Você tem o industrial, a industrial tem secagem de grão, lavanderia, cocção, né, grandes restaurantes, né? Enfim. E você tem o agronegócio, que as pessoas usam muito a molécula do GLP para fazer a secagem de grãos. Ah, entendi. Então ele usa é como se fosse para quem é leigo, é um bujão de gás gigante que aquece aquela semente até que ela fique seca e ela ganha um valor agregado, né? Porque às vezes aquele material úmido não tem o valor agregado que poderia ter e não tem nem a eficiência também, às vezes. Então você vende para o distribuidor e os distribuidores estão separados nesses 4 grupos, que é residencial, comercial, industrial e agro. Exato. E aí esse distribuidor vende por sua vez para os seus clientes finais. Vende para os clientes finais, exatamente. Assim que é a dinâmica desse negócio. Existem 2 modelos de tanques, né? Um tanque que é o tanque transportável, que é até 500 litros, que é o P190. Esse você só pode comercializar com o estampo de uma distribuidora. Tem que ter uma autorização da distribuidora para confeccionar, vendo para essa distribuidora, porque ela tem uma responsabilidade técnica e de segurança sobre esse recipiente. Uhum. E acima de 500 litros, que é o P500, P1000, P4000, P2000, é um pouco diferente. A gente às vezes comercializa direto com construtoras, direto com fazendas de chegagem de grão, e esse cara escolhe a distribuidora com quem ele quer ser suprido. Ah, tem que passar pela distribuidora. Tem, né? Porque eles são autorizados pela Agência Nacional do Petróleo a ter acesso à molécula. E aí, com isso, eles fazem o suprimento nacional das necessidades e demandas. E o que vai dentro desse produto? É o gás, tipo o nosso gás de cozinha ou não? Tem nada a ver? Ele mesmo. Aquele cheiro, na verdade, é mercaptana. Ele não tem cheiro, né? Ele é inodoro. Tá. Então, aquele cheiro do gás de cozinha é mercaptana. Então, essa molécula, que é uma molécula, um botijão de gás, eu não me lembro agora, mas eu acho que economiza umas 20 árvores, assim.
Então, eu sei que ele vem do refino do petróleo, mas em termos de sustentáveis ele é um produto muito atrativo, né? Uhum. Porque ele acaba, como ele é um subproduto da molécula do diesel ou da gasolina, porque na hora da cocção você tem ali o GLP disponível, então ele acaba sendo uma solução energética bastante eficiente, né? Existe no Brasil uma regulação um tanto quanto antiquada que não permite o uso do GLP para aplicação em motores, né? Em alguns países tem até no motor automotivo, né? Você vai em Portugal, o cara abastece um ônibus com GLP. Mas fora o automotivo, existe, por exemplo, agora em São Paulo tivemos esse problema Mas não tinha antes galera que fazia adaptação, colocava bujão de gás no carro? Isso aí é irregular, né? Os caras faziam essa maluquice aí, é irregular? Mas não é autorizado. Se pegar, tem um problema aí de autuação. Porque desde a Guerra do Golfo foi proibido o uso em motores, né? Porque não existia molécula suficiente, assim, na época foi entendido. E aí, ou seja, essa restrição se data desde a Guerra do Golfo, e você, tem essa molécula disponível para fazer tanta coisa. São Paulo agora ficou apagada. Imagine se você tivesse geradores a GLP que pudesse colocar o seu P13 ali e gerar energia na sua casa. Caramba, então era on-off, né? É uma solução plug and play. Eu acho que a única energia enlatada que você consegue levar para lá e para cá é o GLP. Essa aí dá para ensacar, né? Né? Essa foi uma frase para os mais novos não conhecem essa frase. É a única energia enlatada. Onde você tem uma energia que você consegue levar no interior do Mato Grosso do Sul, né? É uma energia incrível, né? Que loucura. Botijão de gás. Bacana. Cara, e eu já perguntei o que você fez de marketing. Vocês têm um site. Temos. Gera conteúdo para LinkedIn. Gero, sim. Vocês fazem tráfego pago? O que mais que vocês fazem? Faz SEO? Pouquíssimo, cara. A gente precisa... É porque como a gente tem um portfólio de clientes e a gente ainda não tinha os estampos internacionais, eu diria que a gente tem 20, 25 clientes, então esse tratamento era muito one-to-one e tal. Só que agora essas distribuidoras, elas estão muito grandes, viraram verdadeiros empresas enormes, aí você tem um monte de pontos de decisão. Então você tem gerente de logística, gerente de marketing, gerente de tecnologia, gerente de instalações industriais. Então, para chegar nessas pessoas, eu estou vendo a necessidade de ampliar a minha divulgação para que eles tenham acesso ao que a Adreno tem de opções. Porque essa é uma necessidade, uma carência que a gente tem discutido isso no nosso planejamento estratégico, de como a gente faz as informações sobre a Adreno e as nossas soluções chegarem nas pessoas que tomam decisão. Né? Acho que a gente tem uma oportunidade aí. E quem que é a sua principal persona? Quem que é não é o comprador geralmente ele só compra, né? Mas quem que é o cara que você precisa convencer para esse cara ou te colocar no bid ou comprar de fato? Essa é uma questão legal. Normalmente, todas essas distribuidoras, sejam aqui no Brasil ou na América Latina, tem alguém tecnicamente qualificado que te homologa, né? Então ele vai lá na tua empresa, vê se você atende os requisitos técnicos e legais, né? Se você não tem nenhum problema com fundo de garantia, com Ministério Público. Então existe uma avaliação técnica e também da parte de documentação da empresa legal. Aí depois disso, se você for qualificado, você é qualificado num range. Cada empresa tem o seu, mas vamos lá. Se você estiver no nível 1, você, top, atende tudo, já forneceu para essa empresa e não teve problema, tem todas as qualificações. Se você é nível 2, você faz tudo, mas faltou alguma coisa. Tem alguma questão de segurança na tua empresa. Se você é nível 3, um pouco pior, e se você é nível 4, você nem entra no bid. Tá. Não é bem assim, mas é mais ou menos assim como funciona o game. Tá. 3 e 4. Né? Perfeito. E além desse cara, porque esse cara o técnico de homologação, basicamente, esse cara ele vai até lá, é o fiscal. É o fiscal. Ele vai dar um baculejo na empresa. Exatamente. Nas empresas maiores é assim, nas menores o dono vai lá. Tá. Mas nas maiores a via de regra é desse jeito. E aí, esse técnico só vai visitar a empresa se já existe a demanda interna, ou não?
Ele vai visitar... Ele só vai visitar se ele fala assim, poxa, tem essa empresa com essa solução, eu vou lá para homologar, para ter mais concorrência e tal. Então, então ele faz um trabalho ativo de homologação, sim, mas não existe necessariamente uma compra ainda ali em vista, né? Depois de homologado, tem empresas que demoram aí 1 ano quase para efetivar a primeira compra. Tá, e quem que é o cara que compra? Aí quem é que o é o cara comprador técnico. Ah, tá. Aí esse cara que está lá do outro lado do bid, que recebeu um roadmap do que ele tem que fazer da área técnica, ou seja, ele tem lá o desenho do projeto, as válvulas que precisam, não sei o quê, e coloca isso dentro de um bid e começa a negociar, nesse caso, hoje, diretamente comigo. Tá. Aí ele vai negociando o escopo, se eu atendo todo aquele escopo, e depois desse escopo definido, aí a precificação começa. Perfeito. E como é que a gente acha esse cara? Porque é esse cara que a gente precisa se relacionar, né? Depois de homologado, esse cara vem atrás de você. Tá. Porque daí na hora que entram os bids, se você tiver qualificado lá, principalmente no nível 1 ou 2, você aparece automaticamente para ele como uma empresa qualificada para ele fazer o bid e as compras. Ele não vai te procurar no Google e te achar e falar, esse cara aqui. Não, às vou vezes ver se ele é homologado. Pode ser que aconteça, mas é difícil. Porque se você não tiver homologado, vaso de pressão não é garrafa d'água, né? Uhum. É um produto perigoso, né? Um produto que pega fogo. Então, se não tiver homologado, nem entra no jogo. Tá. E como que você acha que é a decisão? Tipo, esse cara foi lá, o comprador avaliou todo mundo e ele decide como? Eu acho preço, que ele decide proposta assim, técnica? Eu acho que tem esses dois pesos. O preço ainda acho que é um peso bem significativo, né? Até porque essas empresas têm questões de compliance, você não vai comprar do cara mais caro e depois ter algum problema interno. Mas o atendimento do escopo técnico também pesa bastante, né? Então, acho que são esses dois pontos. E a decisão dele, se os preços estiverem muito próximos, é que ele tem mais competência técnica e um fato também de decisão é o prazo de entrega, porque o vaso de pressão não é uma coisa tão fácil de se construir. Uhum. Então, acho que essas questões de prazo de entrega também são bastante... E nós somos a empresa hoje com o melhor prazo de entrega do setor. Boa. Perfeito. Então, acho que, sei lá, são 3 fatores principais. Preço, proposta técnica e prazo de entrega. Porque eu costumo dizer para esses compradores o seguinte, se o cara demorar 1 mês a mais para entregar um tanque do que a Drino entrega, é 1 mês sem consumo de GLP. Quanto isso custa para ele? Tá. Né? Então, essa conta que eles têm que fazer. Porque o uso do ativo, né, gera valor. Porque, eventualmente, enquanto ele não põe esse vaso de pressão lá para vender o GLP, o cara está consumindo outro tipo de energia. Então, a Drino entrega mais rápido e a receita chega mais rápido para o distribuidor. Então, basicamente, assim, quando a gente fala de mercado B2B, são 3 principais fatores que a gente vende. Por exemplo, aqui na Bits a gente vende crescimento. Existe um outro tipo de fator que é considerado no B2B, que é a mitigação de risco. Então, o cara não quer colocar risco, e aí ele compra esse tipo de produto. E o terceiro, que é o que a Drino vende, que é redução de custo. Então, vocês estão dentro desse mercado de redução de custo. Exatamente. Se você entrega 1 mês antes, você está ganhando do concorrente, porque você está reduzindo mais custo do que o concorrente. É essa a lógica? Exatamente. O gás que não é consumido hoje não se consome amanhã. O cara usou algum outro tipo de energia. Então, a gente vende muito isso. Então, esse produto disponível para o cliente de forma rápida e eficiente faz com que ele amplie as suas receitas e reduza as suas despesas. Ele não tem que ficar com o técnico lá envolvido com essa central mais tempo do que o necessário. Então, a gente vende muito isso, né? Eficiência na entrega com produto de qualidade para reduzir os custos operacionais das distribuidoras e melhorar a sua reputação também junto ao cliente, porque uma central que demora mais do que o prazo que o cliente determinou também fere a reputação da distribuidora. Perfeito. E tem mais peixe no aquário desse processo todo, que tem o comprador técnico, né? Ou tem mais peixe no aquário do dono da empresa que vai comprar?
Olha, hoje as distribuidoras maiores já têm um nível de governança que o dono fica muito pouco envolvido com essas questões de aquisição, a não ser que seja uma aquisição muito estratégica, né? Sei lá, o cara vai comprar uma esfera de 10 milhões de dólares, possivelmente o dono ali, o CEO, se envolve. Mas normalmente, normalmente não. Normalmente essas decisões elas estão muito ligadas ao diretor da área, né? Porque o vaso de pressão também não é algo... normalmente se compra em escala, em quantidade, né? Então tem um CAPEX direcionado para isso. Mas eu acho que isso fica até a escala de diretoria. Nas empresas menores, como é o core business do negócio, se você não tiver o vaso de pressão, você não vende a molécula, então o dono lida comigo, né? Então nas empresas menores, o dono me liga e fala, eu quero assim, eu quero assado. E aí tem vantagens e desvantagens dessa negociação com o dono. Porque se ele ouve alguma coisa que ele não gosta, é mais difícil de convencê-lo depois. Então, mas a gente tem tido sucesso com empresas de dono, com empresas menores, porque nós temos esse DNA, nós temos esse cuidado com eles, né? E a gente atende eles na mesma prateleira. A gente não pega uma grande distribuidora e fala, esse aqui está na prateleira lá em cima, esse cara aqui é pequeno, está na prateleira lá embaixo. Não. Todos são tratados dentro da mesma prateleira, porque todos geram valor para a nossa empresa, todos pagam em dia, todos ajudam a gente a construir a Drina, então não existe um diferencial de tratamento. Que legal. Cara, mas assim, em quantidade, eu acho que assim, é um palpite, né? Em quantidade tem mais donos, mas em faturamento... Em faturamento, as empresas maiores com certeza representam aí 70% do nosso faturamento, as maiores. Tá. Existe um mercado grande para se percorrer para dono? Existe, principalmente em países como Peru, em países como Colômbia. Você tem pequenos distribuidores que fazem aquisição direta. Esse é um mercado bastante interessante para a gente, porque você amplia a sua carteira, né? Você não fica muito concentrado. Então, é algo que a gente vem trabalhando. Tá. E a maturidade desse cara que compra? Ele já conhece o produto, sabe para que serve? Normalmente conhece muito. Conhece bastante. Conhece bastante, porque está no negócio, já é a segunda geração, ou é a terceira geração. O cara conhece muito. Às vezes dá aula para você de vaso de pressão e nunca fez uma faculdade de engenharia mecânica, porque conhece na prática, né? Então, e nas distribuidoras maiores, aí você tem caras especializados até em aço, né? Em construção mesmo do vaso de pressão. Enfim, você lida normalmente com especialistas. Legal. E aí, como que a gente encontra esses donos nesses outros países? Cara, isso é interessante. Onde eles estão concentrados, né? Ali, né? Normalmente eu faço pesquisas, né, no Google ou algo assim, e entro nessas associações de representantes e distribuidores, né? E como eu estou no setor também já faz 25 anos, eu conheço muitos deles, né? E aí eu vou buscando essas formas de pesquisa, vou fazendo contato, vou fazendo uma pesquisa ativa, e normalmente são todos homologados. Então você entra no órgão homologador, na Agência Nacional de Petróleo desses países, você tem a lista dos distribuidores. Entendi. Isso facilita bastante. Bacana. Então acaba sendo uma pesquisa. Você não tem o nome do dono, mas você sabe que aquela distribuidora existe. Existe. Aí você entra nas redes sociais, você acaba encontrando o gerente técnico, alguém que responde pelaquela empresa, e aí eu faço uma mala direta, mando um e-mail apresentando a empresa. E aí essa conexão. E às vezes consigo uma agenda ativa, eu vou até o país, visito. Quando eu consigo agendar 4, 5 empresas, eu pego o voo e vou. Tá. Porque daí, né, é uma oportunidade. Mas quando tem um só, eu fico meio assim, será que vale a pena? Aí eu fico negocio mais por videoconferência, WhatsApp, ligações. Mas a gente está bem avançado com uma negociação no Peru, que foi assim, foi uma coisa que captou dessa forma. Bacana. E como é que funciona essas vendas internacionais? Quando você não corre risco de tomar um calote? Olha, normalmente os pagamentos para vaso de pressão, o cara paga uma proporção quando ele fecha o pedido e o restante no embarque. Então o nível de risco é baixo para
operações. Eu tenho uma curiosidade também sobre contratos. Então, cada país tem sua legislação. Sim. E os contratos geralmente são embasados nessas legislações. Eu tenho um advogado muito bom que me assessora nisso, doutor Alexandre, porque você tem que buscar especialistas, né, para não criar nenhum problema para você e nem para o cliente, né? Então, e no Brasil, a gente tem os contratos nacionais, os prazos de pagamento no Brasil são diferentes, as distribuidoras normalmente pedem prazos mais estendidos, até 120 dias, uma coisa assim diferente, mas são empresas super bem estruturadas, que têm um nível de geração de caixa forte, então a gente vende, comercializa, nunca tivemos problema. Nosso nível de inadimplência é zero. Muito baixo, muito baixo. Perfeito, top, né? Ajuda muito. E quais são os planos para 2025? O que vocês estão... Olha, a gente está trabalhando num projeto que ainda é um pouco sigiloso, de colocar um pouco de inteligência artificial nos nossos tanques, que não ser só um vaso de pressão. Dizer onde ele está, dizer qual é a quantidade de gás que tem dentro dele, contar um pouco da história dele, se necessário, quando vai vencer a primeira manutenção de NR13, e com uma coisa super simples, é uma solução que a gente está trabalhando junto com uma startup de tecnologia bastante estruturada, mas isso é novidade para o futuro. Então, a gente está pensando aí no Smart Tank Drino, para poder sair dessa multidão de vender só um ativo e vender algo que tem algum valor agregado. Perfeito. E vocês vendem outro produto além do tanque? Ali? Nós vendemos skids, que na verdade é um suporte onde coloca o tanque, então o cara não precisa fazer obra civil, ele vai lá esquidado já, comum que já coloca, é plug and play, já começa a operação. Nós vendemos válvulas, nós vendemos alguns componentes de tanques também. Nós vendemos requalificação e reformas de tanques. Se o cara tiver um tanque lá que precisa ser reformado, a gente também faz. E hoje no nosso portfólio é um pouco isso. Tá. Então vocês vendem produtos e serviços que fazem a substituição dos tanques. Isso. E atua também na área de serviço, de reformas. De reforma de tanque. Reforma. Perfeito. O pessoal trata como requalificação, mas é uma reforma. É uma reforma, né? Legal. É isso. E o que vocês fazem de reforma? Basicamente, qual que é o Na verdade, como é um vaso de pressão, o que é o entregável? Você jateia, pinta, faz a principal coisa, que é o teste hidrostático, né? Para ver se ele está atendendo tudo que a norma exige. Monta um novo conjunto de válvula e bota ele para jogar mais 10 anos. Normalmente, por lei, no tanque menor, a requalificação é de 10 em 10 anos. Quando ele é novo, você pode fazer a primeira requalificação depois de 15 anos. Depois a primeira requalificação a cada 10 anos. Bacana. Eu ia até perguntar isso. E aí, depois que você faz essa primeira venda, por exemplo, vocês trabalham com algum CRM que ajuda vocês a, tipo, esse cara tá batendo os 10 anos. Não bateu ainda, né? Não trabalhamos, mas essa inteligência artificial vai ajudar um pouco. Uma grande dificuldade das distribuidoras é esse controle do ativo e o controle do percentual que o tanque tem de GLP. A nossa ideia não é vender o equipamento para a distribuidora, é trabalhar com ela o dado. Né, ter esse dado para que ela tenha acesso e consiga ter uma logística mais eficiente, uma gestão de manutenção mais eficiente, uma gestão de ativo mais eficiente. Perfeito. E essa revenda de produtos, isso se dá com quanto tempo? Com quanto tempo você precisa vender um produto para o cara ir acoplando ali? Essa é uma dinâmica de mercado, né? Mas normalmente o setor industrial, quando ele está mais aquecido, a gente vende vasos de pressões maiores. Quando você tem um aquecimento aí, de demanda no P190, que são clientes mais fragmentados, existe uma demanda grande para tanques menores, porque as pessoas estão vendo o GLP como uma grande solução de energia e acabam migrando para o GLP como a sua principal fonte. O mercado brasileiro no empresarial tem crescido 3%, 4%.
ao ano, que é muito significativo. Uhum. Né? E você também vê esse crescimento na América Latina como um todo, as empresas se estruturando. É uma energia de fácil acesso, é uma energia plug and play, e para você ter acesso a essa energia, você precisa do vaso de pressão. Então, a gente administra isso. Normalmente, os clientes compram quantidades um pouco similares ano a ano, mas nesse ano especificamente, o tanque maior industrial está com uma comercialização muito grande. Então o mercado tá indo bem, né? Esse mercado. Felizmente. Boa. Bacana. Cara, queria agradecer a sua presença. Valeu. Pedir para você deixar seus contatos. Como é que faz para as pessoas acharem o Aguinaldo, acharem Adrino? Legal, é bem fácil. No LinkedIn ali, digitou Aguinaldo Hinojosa, vai me aparecer lá rápido. Tem pouco esse sobrenome, Inojosa, Hinojosa. Aí você vai ter acesso lá aos meus dados. Na Drino tem um site também, www.drino.com.br. Então o cara também tem todo o acesso ali às nossas informações. E por WhatsApp, o meu DDD é 19 99656 2511. Então, se precisou de vaso de pressão ou qualquer informação sobre o setor de LP, eu posso ajudar. Maravilha. Queria pedir também para as pessoas seguirem a Beats. Muita gente assiste os episódios, mas acaba não se inscrevendo no canal. Então, se inscreve aí no canal, clica lá no sininho lá para receber as informações. E a gente está nas outras redes sociais também com o Beats.digital. Eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, vou soletrar. É K-L-U-M de Maria, P de pato, P de pato. Então me procura aí que vocês vão me encontrar. Nas minhas redes sociais eu falo bastante sobre marketing, sobre vendas e também sobre gestão. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Show, Adriano.